Oi, gente, como é que vocês estão? Eu sou Yasmin Martins e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu resolvi compartilhar com vocês um pouco sobre a minha experiência com o aplicativo da Audible, que é o aplicativo da Amazon, onde você pode assinar e ter acesso a uma lista de livros, de audiolivros, na verdade, para você ouvir em qualquer lugar. Você pode baixar, você pode adiantar, ouvir em vezes 2 se você quiser, enfim, você tem várias outras funções ali dentro do aplicativo. Mas antes de começar, não se esqueçam de deixar o joinha no vídeo, de se inscrever no canal e se quiser me seguir nas redes sociais, os links vão estar aqui embaixo. Quando a Amazon falou que ia trazer um aplicativo de audiolivros aqui pro Brasil, né, eles anunciaram a Audible aqui no Brasil, eu fiquei super empolgada porque eu já vinha tentando ouvir um pouco de audiolivro pelo que tinha disponível ali no Spotify. E outras, né, plataformas, YouTube também tem alguns livros, enfim, eu já estava tentando consumir de alguma forma audiolivros, e aí eu fiquei feliz quando eles anunciaram que iam trazer a Audible, que é um aplicativo que é somente para audiolivros, e eu queria conhecer outros livros, eu queria ver outros artistas interpretando livros que eu gosto ou interpretando livros que eu tenho vontade de ler. A assinatura hoje tá R$19,90 por mês e você tem acesso a um catálogo de livros, de audiolivros, né, no caso, e você também pode comprar audiolivros de forma separada, mas por enquanto eu acho o preço do audiolivro um pouco caro, então ele custa mais ou menos aí o preço de um livro físico, talvez, ou de um e-book. Então, assim, para compra, o audiolivro ainda não é a minha prioridade, eu acabo preferindo comprar o livro físico ou em e-book. Mas, através da assinatura, eu tenho acesso a inúmeros audiolivros, então eu tenho consumido muito através da assinatura de R$19,90 e eu tenho gostado. Como já faz alguns meses que a gente assina, eu resolvi compartilhar com vocês como foi a minha experiência desde o começo com os audiolivros e como eu fui me adaptando para tentar ler, e também vou trazer algumas indicações de livros que eu escutei, que eu gostei da interpretação, enfim, que eu gostei por algum motivo e eu quero compartilhar com vocês também essas indicações. Para começar, bem no início, assim, quando eu comecei a ouvir audiobook, eu tinha uma certa dificuldade de conseguir me concentrar. Eu durmo muito fácil quando eu escuto alguma coisa assim, então eu uso muito audiolivro também até para conseguir pegar no sono. Mas então eu precisava trazer o audiolivro para atividades onde eu não me dessem sono. Então, conforme eu vou cozinhando, limpando a casa, ou quando eu tô muito assim interessada num livro, que eu sei que eu não vou pegar no sono, né, que o livro já tá num clímax muito grande no livro, eu acabo assim ouvindo durante o dia mesmo. Mas se não, eu aproveito o audiolivro para algumas funções que eu não conseguiria estar lendo num normal, assim, sabe? Então, conforme eu vou limpando a casa, conforme eu vou cozinhando, isso tem me feito muito bem, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa para as coisas ficarem prontas logo, então conforme eu vou cozinhando, eu escuto audiolivro e isso realmente me deixa muito zen, que parece que nem demorou as coisas para cozinhar, sabe? Então eu acabo usando para esse tipo de atividade. Eu trabalho de casa, então eu consigo ouvir ali durante o dia, mas eu sei que muita gente acaba escutando durante o trânsito. É que minha cidade é pequena, então a gente não tem trânsito. Quase não tem, né? Então, eu sei que muita gente usa o audiolivro enquanto tá no trânsito, quando tá em transporte público, ou até mesmo no carro, né? Que coloca ali no rádio, você tem essa disponibilidade. Você pode colocar na sua Alexa também, porque ele é vinculado, né, à sua conta da Amazon. Então, você tem inúmeras formas de ouvir o audiobook. E isso tem me feito muito bem, eu tenho gostado. Eu não escuto com tanta frequência, eu escuto mais à noite. Mas eu tenho ouvido durante o dia, como eu falei, nessas situações onde eu preciso, onde eu não tenho distração, porque eu fico sozinha, né? Então eu gosto de ficar ouvindo alguma coisa, e aí o audiolivro tem entrado e tem complementado aí a minha rotina e tem me feito muito bem. E como eu falei no início, eu tinha uma certa dificuldade para concentrar, então eu precisava ficar voltando em alguns momentos, ou relembrando, e aí o que eu fui fazendo foi colocar alguns livros que eu já tinha lido, que eu conhecia a história, para eu conseguir me acostumar a prestar atenção no que tá acontecendo antes de pegar outros livros que eu ainda não conhecia a história, sabe? Então eu comecei, por exemplo, ouvindo Harry Potter, que é uma grande indicação que eu quero falar nesse vídeo, porque a interpretação da pessoa que narrou Harry Potter é sensacional, o da Audible. Eu acho, assim, incrível, ele muda a voz conforme vai narrando outros personagens, ele põe toda a entonação certinha, então, assim, deu muito bom o audiolivro de Harry Potter. E tem todos os 7
dentro da assinatura de R$19,90. Então eu aproveitei para pegar Harry Potter, que é uma história que eu tenho uma grande familiaridade. Então assim, se eu me perder em algum momento, eu sei o que tá acontecendo, sabe? Se eu acabar não prestando atenção. Então eu acabei pegando, por exemplo, Harry Potter, que é um livro que eu conheço, para conseguir me acostumar com a ideia de ouvir audiolivros e me acostumar a introduzir esses audiolivros na minha rotina, para eu aprender a me concentrar. Então eu fui entendendo qual era o meu limite de quantidade de hora que eu consigo ouvir no dia, antes que aquilo me incomode, ou antes que eu durma, por exemplo. Antes que eu durma. Então fui utilizando audiolivros de livros que eu já conhecia para conseguir me acostumar com a ideia de ouvir um livro, e tem me feito muito bem. Eu continuo ouvindo audiolivro de Harry Potter porque eu gosto muito da interpretação. De novo, o audiolivro do Harry Potter é sensacional nessa assinatura da Audible, então vale muito a pena. Então eu continuo ouvindo, mesmo que eu já conheça toda a história, mesmo tudo isso eu continuo ouvindo, sabe? Então tem me feito muito bem conhecer esses audiolivros. E aí depois disso eu fui pegando outras histórias que eu ainda não conhecia para ter outros tipos de experiências com gêneros diferentes. E aí vai entrar uma coisa que acabou me incomodando nos audiolivros, e vai entrar num outro gênero que eu quero falar com vocês. Eu acabei ouvindo um audiolivro de romance hot, e aí entra num ponto que não me agradou muito, sabe? Pelo menos não a narração do determinado livro, porque eu ouvi dois, né? Um foi Acordo Arriscado, que eu vou deixar a capa aqui pra vocês, e eu gostei desse audiolivro. Me fez bem ouvir, foi muito gostoso de acompanhar, eu fiquei super interessada na história, foi super rapidinho também de ouvir, tá? Então eu acho que vale a pena conhecer alguns tipos de romance, mas algumas narrações acabou que eu não curti tanto, tá? Como foi, eu não vou conseguir lembrar o nome agora, mas eu vou deixar a capa do livro aqui pra vocês. Esse livro, eu escutei o audiobook dele e acabei não curtindo tanto, acho que a minha experiência teria sido outra lendo um e-book, por exemplo, sabe? Porque as pessoas que narraram esse livro, eles colocaram assim, gente, muita gemessão. Então não dá pra você ouvir em qualquer lugar, te dá vergonha ouvir, me deu vergonha ouvir. Me deu vergonha ouvir, porque lendo é uma coisa, mas a hora que eu ouvi, gente, é muita gemessão. Você tem que ouvir num fone de ouvido e baixo. Se você for ler em algum lugar público, ouvir em algum lugar público, lembrem de baixar um pouco o volume nessas cenas hot, porque realmente nesse audiolivro em específico eu estou falando, tá? Tem bastante gemessão e isso acabou me incomodando um pouco, porque acabou, assim, parece que não combinou com o tipo de história que eu tava esperando, eu não sei. Acabou me dando um pouco de vergonha de ouvir esse audiobook justamente por conta disso, era muita gritaria e gemessão, entendeu? E no outro livro, que é o Acordo Arriscado, também temos cenas hot, mas ele tem menos gemessão. Então, assim, é o tipo de narração, eu não sei se é o tipo de narração que o autor prefere, que a autora prefere, ou é o tipo de narração que o próprio estúdio que tá gravando prefere, ou é o tipo de interpretação que quem tá lendo ali, quem tá interpretando aquele livro prefere também trazer pra história, enfim. Eu não curti muito ouvir audiolivros de romances hot por conta disso, mas aí vai depender do seu teste, né? De você gostar ou não desse tipo de audiolivro. Como eu falei, se for um romance hot, tomem cuidado só pra ouvir em lugares públicos, porque realmente, dependendo da interpretação, vai ter algumas cenas de gemessão, então tomem cuidado quanto a isso. Mas são audiobooks que eu preciso ouvir pra testar, sabe? Porque dependendo da interpretação, eu acabo não conseguindo me concentrar e não conseguindo me concentrar pra chegar no ponto de finalizar, sabe? Porque, como eu falei, agora eu consigo ouvir uma história sem me distrair tanto, mas ainda é um exercício, eu ainda preciso ouvir mais audiolivros e trazer o audiolivro ainda mais pra minha vida do que eu já tenho hoje. Então, se você tá começando a ouvir alguma coisa, talvez essa parte com a gemessão não te deixe muito concentrado, como aconteceu comigo, entendeu? Então, eu não sei, talvez seria legal vocês começarem com os livros realmente que vocês já conhecem, pra vocês se acostumarem ali com o roteiro, com o que tá acontecendo. E é até legal porque realmente, né, uma outra coisa, você ler, você assistir um filme e você ouvir um audiolivro, porque você tem ali toda uma interpretação. Então, bom, não sei, romances hot pra mim eu preciso primeiro ouvir
assim, o primeiro capítulo pra ver como que as coisas vão andar, e também quando chegar na primeira cena hot, aí eu vou saber se eu realmente vou conseguir me concentrar ou não, porque quando tem muita gemessão, muita coisa assim, eu já não consigo prestar atenção, eu vou partir mais pro e-book. Não que eu não goste de romances hot, eu gosto muito, eu leio bastante, mas dependendo, como eu falei, dependendo da situação, eu acho que funciona melhor eu lendo o e-book do que eu ouvindo o audiolivro, porque pela situação, pela interpretação de quem tá lendo o livro, acaba que não é a interpretação que eu faço quando eu tô lendo, sabe? Eu não sei. Eu acabo não conseguindo me concentrar porque eu acho meio engraçado essas situações, sabe? Então, em relação ao romance hot, eu teria cuidado de ouvir em público e, no meu caso, na minha opinião, eu preciso primeiro chegar no ponto da primeira cena hot pra saber se eu vou conseguir me concentrar no livro, sabe? Pra conseguir finalizar, porque dependendo da situação eu acho mais engraçado do que interessante. E aí eu acabo me perdendo ali da premissa da história ali, do enredo, entendeu? Fora os romances hot, eu acabei indo pra uma história que eu gosto muito, não pra uma história, mas pra um gênero que eu gosto muito, que é o romance policial. Vocês sabem que eu sou muito fã de romances policiais, e aí quando eu vi que tinha O Carniceiro na assinatura da Audible, eu precisei ouvir esse livro, e gente, foi uma experiência muito legal, eu fiquei muito entretida, eu consegui imaginar certinho as cenas, foi muito interessante ouvir esse audiolivro, eu acho que ele ficou incrível como audiolivro, eu gostei muito da narração da pessoa que colocou ali, contando a história pra gente. Então esse foi um audiolivro que me prendeu bastante. As cenas, né, mais de ação, assim, onde a gente tem mais lutas, ou onde a gente tem algumas descobertas, eu acho que combinou muito com o audiolivro. Eu conseguia fechar o olho e realmente visualizar o que estava acontecendo, então foi muito prazeroso ouvir esse livro. Não assim, prazeroso numa coisa muito legal, mas assim, foi muito legal ver o quanto esse livro quanto essa narração fazia com que eu conseguisse imaginar a cena, sabe? Como se um filme estivesse passando na minha cabeça. E uma coisa que eu acho legal do aplicativo da Audible é que você consegue acelerar o áudio, né? Então, dependendo da situação, dependendo do narrador, eu acho que fica meio lenta a narração no 1. Então, você consegue acelerar várias vezes, assim, pra você ver certinho exatamente o ponto onde você consegue melhorar a narração pra você, né? Então eu normalmente escuto no 1,70, 1,5, dependendo da narração, 2, dependendo da narração. Então você consegue acelerar pra você ali, pra você ir se acostumando com esse tipo de narrativa, tá? Então cada livro eu escuto ali, dependendo do narrador, dependendo do tipo de história, eu escuto numa aceleração diferente, mas normalmente eu não escuto no 1, porque eu acho que fica mais lento assim, pelo menos pra mim. É interessante também que no aplicativo da Audible você consegue saber quem narrou e ver alguns comentários de outras pessoas. Quando você também finaliza um audiolivro, você consegue dar a sua opinião em relação à narração, em relação ao enredo, você consegue dar estrelas para coisas diferentes daquele audiolivro. Então você consegue realmente expressar a sua opinião, se você gostou da narração, se você não gostou, se você gostou do enredo, se você não gostou, enfim, o que você gostou ou não da história. E isso é bem legal, tá? Então você consegue compartilhar com as pessoas o que te incomodou naquela narração, por exemplo. Mas também vale a pena vocês darem uma chance, porque às vezes o tipo de narrativa que alguém não gostou, você vai gostar. E isso funciona com livros físicos e e-books e também com audiolivros, tá? Como eu falei, A Cor da Arriscado, eu vi alguns comentários quando eu fui ouvir a primeira vez que não tinham gostado muito da interpretação da pessoa que narrou o personagem masculino. Mas eu acabei gostando, acabou funcionando super pra mim. Eu gostei da narrativa, eu consegui entender direitinho. Então, assim, pra mim, aquele tipo de narração das duas pessoas que narraram os protagonistas funcionou bastante. Mas pra muita gente acabou não funcionando. A mesma coisa vale pros romances hot, como eu falei. Aqueles romances hot que tem mais gemessão não funcionam pra mim como um audiolivro, tá? Como e-book, como livro físico, funciona super porque eu gosto de romance hot. Mas como audiolivro, esses que a pessoa traz muita gemessão pro livro, acaba não funcionando muito pra mim. Mas talvez pra você acabe curtindo esse tipo de tática pra você ouvir esses livros, né? Então leiam os comentários pra saber o que as pessoas estão falando ali, né, do tipo de narrativa, se é legal, se não é, se tem algum problema, se não tem. Mas também deem uma chance, porque a mesma coisa pode acontecer com o audiolivro que acontece com os livros físicos e em outras plataformas, né?
que a opinião de uma pessoa é diferente da sua, então o tipo de fala da pessoa, o tipo de interpretação das pessoas pode funcionar muito bem pra você, mas pode não funcionar pra mim, então tá tudo certo, faça um teste, mas é interessante da plataforma você poder compartilhar a sua opinião ali, se você gostou ou não do tipo de narração das pessoas que estão interpretando esses personagens. Mas é isso, essa é a minha experiência com a Audible e com os audiolivros. Ainda é uma coisa que eu tô implementando na minha rotina, como eu falei pra vocês, dependendo da situação, eu ainda não consigo me concentrar direito nos audiolivros, mas tá sendo uma experiência muito interessante, eu tô gostando muito de ouvir enquanto eu vou fazendo outras coisas de casa. Tem me distraído enquanto eu faço esses tipos de serviço, esse tipo de coisa que eu não conseguiria ler, entendeu? Enquanto eu tô fazendo outra atividade. Mas são atividades que eu não preciso me concentrar tanto, eu consigo me concentrar no audiolivro enquanto eu vou fazendo outras coisas do dia a dia. A mesma coisa quando alguém fala que ouve na academia, que ouve no trânsito, que ouve no carro, que ouve enquanto limpa a casa, que ouve enquanto... Então você tem diversas situações onde você consegue ouvir um audiolivro. E sim, gente, audiolivro também é uma leitura, ele é uma plataforma diferente, né? É claro que você acaba demorando um pouco menos, porque você tem a opção de acelerar ou não o áudio, enfim, ou você demora mais, né, aqueles que leem muito rápido, um livro físico ou um e-book, acaba demorando um pouco mais quando é em relação a audiolivros, mas pra mim tem funcionado muito. Não são todos os livros que eu quero ouvir em audiolivro, eu acho que tem livros que eu ainda prefiro eu mesma ler, mas tem livros que eu não faço conta de ou ler e depois ouvir audiolivro, como por exemplo aconteceu com Harry Potter, ou são livros que eu não faço conta de ouvir em audiolivro e que mesmo assim eu quero conhecer a história, eu posso dialogar sobre a história, porque eu conheço a história, eu ouvi tudo isso, eu ouvi a interpretação, e também é uma coisa que me faz bem e acaba acelerando até o meu ritmo assim de leitura, sabe? Porque eu acabo conhecendo várias histórias enquanto eu vou fazendo outra coisa e isso tem sido muito legal. Além do que, as histórias acabam se tornando mais acessíveis para mais pessoas, então às vezes a pessoa não gosta de ler um livro físico, mas acaba gostando da experiência de ouvir um audiolivro, então acaba trazendo as histórias, acaba melhorando sua imaginação, porque assim como um livro físico, você também vai precisar imaginar o que tá acontecendo, entendeu? Porque alguém tá narrando aquilo pra você, mas você precisa imaginar o que tá acontecendo. Então, você também tem essa parte de exercitar a sua imaginação pra conseguir visualizar aquilo como um filme na sua cabeça, entendeu? Então eu acho o audiolivro uma grande oportunidade para um acesso a outros livros, um acesso a histórias que vocês ainda não conhecem, um acesso a histórias que vocês já conhecem, mas que vocês querem ouvir num outro tipo de plataforma, conhecer num outro tipo de plataforma de interpretação e viver uma outra experiência, porque realmente parece uma experiência super nova, assim, sabe? Uma experiência diferente, é uma experiência diferente de você ler um livro físico em e-book, você ouvir um audiolivro ou assistir um filme, alguma coisa assim. São todas experiências diferentes, então eu acho que vale muito a pena se você gosta de livros. Eu acho que é uma oportunidade para quem não tem o costume de ler um livro físico, mas é uma oportunidade. Por R$19,90 você tem acesso a uma plataforma incrível, uma plataforma que você consegue selecionar capítulo, acelerar, colocar timer também, se você quer que desligue sozinho, que pare daqui meia hora no fim do capítulo ou não. Você consegue acelerar, adiantar o áudio, enfim, você consegue fazer inúmeras coisas dentro da plataforma. Ela é super intuitiva e ela tem uma lista gigante de audiolivros que às vezes você não teria contato ao livro físico ou e-book, mas você pode conhecer a história através da Audible. Então eu acho muito interessante vocês darem uma chance aos audiolivros. Eu acho que eles dão acesso à literatura de uma maneira diferente. Gosto muito disso. Eu acho que todo mundo que consiga ouvir ou todo mundo que consiga conhecer uma história, consiga aprender um pouco com alguma coisa. Tem diversos gêneros nessa assinatura de R$19,90, né? Romance, autoajuda, romances policiais, suspense, thrillers, enfim, histórias que a gente já conhece, história que a gente ainda não conhece, e dá pra você ter acesso a tudo isso por um preço super em conta, e ele roda muito bem no celular, sabe? Ele não pesa nada o aplicativo, então vale a pena pra vocês conhecerem. Eu espero que tenha ajudado a clarear alguma coisa pra vocês, a indicar alguma coisa, dado alguma dica de como você começar a ouvir audiolivro, a introduzir outro audiolivro na sua vida, quando você pode ouvir. Eu espero que tenha clareado um pouco as ideias. E sim, gente, audiolivro também é um livro, audiolivro também é conhecimento, também traz conhecimento, audiolivro também
te traz a experiência de leitura, só que de uma maneira diferente do que a gente está acostumado lendo livro físico, por exemplo. Mas você ainda vai ter uma experiência muito legal com a leitura, com o áudio, com a interpretação, com esses narradores, você ainda vai se ver envolvido com a história, mas o audiolivro, assim como a leitura, também é um hábito, também é um exercício que você pode praticar diariamente, que você pode introduzir na sua rotina aos poucos, assim como a leitura de um livro físico, sabe? Então, o importante é a gente ter contato à literatura, e o audiolivro está trazendo acesso à leitura para muita gente que não tinha acesso, assim, uma facilidade para os livros, então eu acho que é uma boa plataforma e que vale a pena vocês conhecerem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo e até mais!